Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Michelle, especialista em Direito Tributário, e esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias. Para quem vem assistindo aos últimos vídeos, essa aula de hoje é uma sequência, tá? A gente vai continuar na parte de ISS, Teses e Jurisprudências Tributárias, parte 2. Gente, hoje a gente teve aqui uma mudança de ambiente. Eu não consegui gravar onde eu sempre gravo, né? Onde eu sempre faço os nossos vídeos, por razões técnicas. Essa pandemia realmente às vezes traz alguns desafios adicionais, mas a gente segue normal, tá? E eu vou fazer o compartilhamento de tela. Bom, gente, adentramos aqui no compartilhamento de tela, tá? Nosso cantinho mudou, mas a sistemática continua a mesma. Realmente é porque eu não queria deixar de gravar esse vídeo para vocês, especialmente para a gente ir dando continuidade, conforme a gente já havia combinado nas aulas anteriores, desse tema do ISS, Teses e Jurisprudências, tá? Para você que está chegando agora, né, está vendo essa primeira aula aqui, digamos assim, primeira aula, né, do canal, esse material fica disponível para download em PDF, ele é gratuito, e assim como todos os demais, tá? Essa aula a gente está numa sequência, essa já é a terceira, inclusive, né? A gente começou, né, nas duas anteriores, a falar sobre o aspecto de materialidade do ICMS e do ISS, quando incidia cada um, né? Nós vimos aí pontos bem importantes da Lei Complementar 116, tá? E aí avançamos para o ISS, Teses e Jurisprudências, parte 1, né? Lá a gente fala um pouco dessas competências do STF, que tem ligação com esse tema, como surgem essas teses tributárias, né? Então ficou uma coisa bem legal, bem pormenorizada, tá? E, inclusive, esses temas que eu trouxe, dois temas, eu separei dois temas para cada uma, né? Conforme eu havia explicado. O tema 296, que a gente viu na aula passada, que é um tema bem recente, ainda está pendente de julgamento, ou, perdão, de publicação, que falava sobre a taxatividade da lista anexa à Lei Complementar 116, tá? E o tema 212, que era um tema mais antigo, tem esses dois recursos extraordinários correlatos, e em especial o recurso extraordinário 116 e 121, que falava da alocação de guindastes, que eu disse que ele iria ser usado como precedente para muitos outros. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, que é essa parte 2. Tá? Aqui nós também vamos ver dois temas, o 581, que vai tratar do ISS sobre os planos de saúde, e o 300, que vai tratar do ISS sobre os contratos de franquia, tá bom? A parte 3 nós vamos fazer na aula seguinte, nós vamos ver um pouco dessa questão do software, da tributação dos softwares, tá? E também das farmácias de manipulação, tá bom? Gente, antes da gente começar, eu trouxe essa frase, eu tenho visto ela bastante, as professores usando, e como eu sei que aqui no canal, eu gosto muito, assim, da diversidade de vocês. Tem gente que é advogado, tem gente que estuda para concurso público, tem gente que nem é da área. E acredito, assim, que nesse momento de pandemia, né, de uma certa... Por ser um momento realmente delicado, de muitas frustrações, incertezas, né, de certa forma, vários planos de muita gente que talvez tenham sido frustrados, não puderam realizar, concretizar. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, assim, que é muito importante que a gente delimite para onde a gente quer ir, né, para que a gente realmente desprenda energia e busque ir com um direcionamento correto, né? No meu caso aqui é no âmbito do tributário, mas no seu, qualquer que seja, que você realmente busque isso até mesmo para dar sentido ao seu caminho e ao seu percurso, tá bom? E eu aqui vou ajudando da maneira que puder, tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem mandar aqui, me seguir nas minhas redes sociais, enfim, eu tô super à disposição, tá bom? Então, vamos lá. Na introdução da aula passada, eu trouxe uma introdução assim, pay-buff, né? Que a problemática era o que é serviço e a extensão que tem. Nessa, eu trouxe a problemática, né? Mas aqui nas palavras do ministro Luiz Fux, né? De uma forma mais, assim, detalhada, né? Que diz que o aspecto primordial para a compreensão da incidência do ISS encontra-se na definição do que se enquadra como serviço, né? Uma vez que apenas as atividades classificadas como tal
à luz da materialidade constitucional do conceito de serviço, são passíveis de atrair a obrigatoriedade do imposto, né? E aí, gente, a gente viu que, né, como eu deixei bem claro na aula passada, a gente vive um momento de insegurança jurídica por parte do nosso STF. Por quê? Porque os ministros, eles divergem, eles têm posicionamentos diferentes, né? A gente teve um marco ali no recurso extraordinário 116 e 121, quando o ministro Marco Aurélio trouxe aquela questão da obrigação de dar e fazer, e aquilo naquele momento predominou, que já tem um tempo, né? E hoje o que a gente vai ver é que essa tese, essa teoria, ela não é mais pacificada, apesar de o ministro Marco Aurélio continuar defendendo, né, esse posicionamento, os outros ministros não adotam isso, tá? E isso tem diversas implicações. E aí eu trouxe essa passagem bem legal, que elas dialogam, o ministro Eros Grau dialoga, na realidade, o ministro Gilmar Mendes que dialoga com ele nessa passagem. Por quê, né? Porque alguns ministros defendem que a lei complementar é que vai definir o que é serviço, outros dizem que não, e fica realmente um pouco nesse impasse, tá? E aí o ministro Eros Grau, ele afirma isso, que a lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, né, para os fins do ISS. Não inventa, simplesmente descobre o que é serviço, né? E aí o ministro Gilmar Mendes, oportunamente, se eu não me engano, foi no voto do tema 300, ele diz: reconheço que a passagem do ministro Eros Grau é didática e de simplicidade tentadora. Na prática, não é simples dizer até que ponto apenas se declara e a partir de quando se passa a definir ou inventar, né? Então, por isso que a questão é um pouco complexa. Outra coisa também, gente, que eu queria deixar claro é o seguinte, essa coisa de teses tributárias, né, colocando de uma maneira bem simples de falar, ela parece difícil, né, porque são muitos temas, são muitos recursos extraordinários. Mas o motivo de eu estar trazendo tudo bem pormenorizado é que a gente vai ver que, à medida que a gente vai avançando, os precedentes de um julgado, digamos assim, eles sempre são usados nos outros, eles vão se repetindo. Então, à medida que a gente vai estudando, tudo começa a se conectar, a se casar na nossa cabeça, tá? E aí a gente começa aqui com o tema 581, tá? Esse tema 581, ele vai falar das operadoras, empresas de plano de saúde, seguro-saúde, enfim, né? Ele foi julgado aqui em 29/9 de 2016. Quem foi o relator dele foi o ministro Luiz Fux, tá? Esse recurso extraordinário 651.703. E aqui, quem foi o recorrente foi um hospital, tá? Ele entrou, né, depois desse recurso extraordinário. Por quê? Né? Porque, na realidade, estava sendo cobrado, não me lembro se foi o Paraná, não me lembro qual foi o município que realmente estava cobrando, né, o ISS sobre essas atividades. E aí, os fundamentos, né, no caso do recorrente, foi o seguinte, que a principal atividade dessas empresas consistia em uma obrigação de dar e não de fazer. Como a gente viu, né, que de acordo com o recurso extraordinário 116.121 lá em 2009, ou foi 2010, algo assim, que o ministro Marco Aurélio fez essa diferenciação e teve aquele marco de defender essa teoria, logo em seguida vendo a súmula vinculante número 31, depois disso, a maioria dos recorrentes, quando entravam contra o ISS, sempre alegavam essa questão de obrigação de dar e de fazer, tá? Ademais, ele dizia, né, que a cobertura, que na realidade, o que essas empresas de plano de saúde iam fazer era dar uma cobertura dos gastos dos clientes com serviços de assistência à saúde, né? Que é o que ocorre quando você paga o seu plano de saúde, né? E aquela empresa, digamos, se você tem um plano de saúde da Unimed, por exemplo, aquela empresa deve lhe prover esse serviço na medida que você precisar, né? E que todas as demais atividades são meras prestações meio. Quais são essas demais atividades? Convênios com médicos, planejamento, enfim, né? Mas que o que se frisava era que predominantemente, digamos que a atividade fim não era o fazer, e sim um dar, tá? E aqui eu coloquei, né? Alega que os contratos de plano de saúde seriam de natureza aleatória, dado seu caráter securitário. Dessa forma, afastando o requisito da comutatividade inerente aos contratos de prestação de serviço. Inclusive, gente, nesse tema eles chegam a falar
que nesses casos deveria ser tributado pelo IOF de competência da União, justamente por esse caráter securitário e não pelo ISS, tá? E então, gente, foi quando, né, o ministro, como eu disse, Luiz Fux, que é o relator, ele teve um voto, né, bem extenso e ele alegou diversas coisas, né, e muito importantes. Ele começou dizendo justamente que esse direito constitucional tributário adotava conceitos próprios, razão pela qual não há um primado do direito privado. O que é que ele quer dizer com isso? É que você não pode alegar somente os princípios e os conceitos do direito privado, né? Justamente por quê? Porque o direito constitucional adotaria esses conceitos próprios, tá? Ademais, ele trouxe essa passagem que eu achei muito importante, que ele diz que os tributos sobre o consumo, sobre o valor agregado, que são exemplos o ISS e o ICMS, assimilam considerações econômicas, porquanto baseados em conceitos elaborados pelo direito tributário ou em conceitos tecnológicos, caracterizados por grande fluidez e mutação quanto à sua natureza jurídica. Então, ele está claramente puxando aí um conceito econômico, tá? Inclusive, ele fala que, de fato, o direito tributário pode sim se utilizar de conceitos de outras ciências, né? Se utilizar de interpretações que vão da literal, sistemática, teleológica, tudo isso para alcançar realmente essa questão da mutação, né? Que esses tributos passam, tá? Ademais, ele, inclusive, eu não sei se eu trouxe essa passagem específica aqui, mas ele fala que cabe sim a lei complementar definir esses serviços, tá? E ele diz, né, que ela teve por objetivo ampliar o campo de incidência do ISSQN, principalmente no sentido de adaptar a sua lista anexa de serviços à realidade atual, relacionando numerosas atividades que não constavam dos atos legais antecedentes, como, por exemplo, aquele Decreto-Lei 406, que a gente já viu, né? Porquanto a Suprema Corte, nos julgamentos, né, desses recursos extraordinários, ao permitir a incidência do ISS nas operações de leasing e leaseback, inclusive, eu não trouxe esse julgado do leasing expressamente na aula anterior, mas nós falamos sim dos contornos gerais dele, tá? Então, nós já havíamos visto isso. Sinalizou que a interpretação do conceito de serviços no texto constitucional tem um sentido mais amplo do que tão somente vinculado ao conceito de obrigação de fazer, vindo a superar seu precedente no RE 116/121 e que decidira pela adoção do conceito de serviço sinteticamente eclipsado na obrigação de fazer. Então, gente, vocês vejam que esse ministro, ele defende expressamente que esse entendimento, que esse posicionamento da obrigação de dar e fazer para delimitar o ISS foi superado. Essa é a decisão e o posicionamento dele, tá? Por isso que é interessante que a gente entenda os anteriores. Por quê? Porque esse recurso extraordinário, por exemplo, ele falava daquela questão da alocação de guindaste, né? E lá fora decidido que o ISS não incidia. Justamente por isso, porque a alocação não existe um fazer, e sim uma obrigação de dar. E já aqui, o ministro, ele afirma que esse entendimento foi superado, tá? Ademais, a tese fixada foi essa, né? As operadoras de plano de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao ISS, e a base de cálculo, nesse caso, é sobre a comissão, que no caso você vai pegar a receita auferida, né, pelo plano de saúde, menos a diferença do que ele vai repassar para os terceiros prestadores de serviços, e aí vai ficar a comissão, e é sobre essa comissão que, no caso, vai incidir o ISS, tá? Assim como eu fiz na aula anterior, eu também trouxe, dessa vez, um conceito de serviço, né? E nesse conceito de serviço é legal porque ele fala, né, que o conceito econômico de prestação de serviço, olha já o viés econômico que ele vem trazendo em diversas partes, né? Fornecimento de bem material não se confunde nem se equipara ao conceito de prestação de serviço do direito civil, que é conceituado como fornecimento apenas de trabalho, prestação de serviço, e o fornecimento mediante remuneração do trabalho a terceiro. O conceito econômico não se apresenta acanhado,
né? Abrange tanto o simples fornecimento de trabalho, prestação de serviços de direito civil, como outras atividades, locação de bens móveis, transporte, publicidade, hospedagem, enfim, né? Cessão de direitos, enfim. Então, esse foi um dos conceitos trazidos, né, desse autor para elucidar o posicionamento dos ministros, tá? Indo agora para o tema 300, que foi o ISS sobre os contratos de franquia, eu gosto bastante desse tema, ele é recente, ele foi desse ano. Quem foi o relator foi o ministro Gilmar Mendes. Gente, se vocês me perguntarem na outra aula, eu disse para vocês lerem o recurso extraordinário 116 e 121, porque eu achava ele bem didático. Nessa, eu indico esse tema 300. Os dois são muito didáticos, mas esse tema 300, ele é mais didático ainda, em especial o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele traz diversos pontos que eu achei realmente muito fáceis da gente entender, captar o posicionamento dele. Inclusive, eu achei ele bem ponderado nas colocações, tá? Nesse caso do ISS sobre os contratos de franquia, quem entrou foi o recorrente, né? Foi uma empresa de fast food, se eu não me engano, foi o McDonald's, tá? Né? E olha aqui as alegações, né? Que são bem parecidas. A cobrança do ISS sobre os contratos de franquia empresarial já vem de longa data no Brasil, mesmo antes da edição da Lei Complementar 116, né? Que incluiu expressamente. Entretanto, essa exação nunca esteve livre de questionamentos, seja em sede doutrinária, seja em sede judicial. Contra a incidência do imposto, argumenta-se em síntese que o objeto do contrato é essencialmente uma obrigação de dar. Veja, gente, contratos diferentes, nas situações diferentes, porém a mesma alegação. E não uma obrigação de fazer. Por isso, a cobrança do ISS destoaria do figurino constitucional desse imposto. A questão não é simples assim, e a controvérsia, segundo me parece, reside na natureza híbrida, na maneira de ser complexa desse contrato mercantil, o contrato de franquia. Então, esses foram os primeiros pontos apontados pelo Gilmar Mendes. E, de fato, é isso mesmo, gente, porque, assim, é um contrato muito complexo e daí de onde veio essa problemática, tá? Ademais, ele afirma aqui, né, que o contrato de franquia inclui, sim, antes de eu falar isso, veja, é um contrato de natureza mista e que flagrantemente envolve a obrigação de dar, de fazer um contrato complexo, certo? Apesar disso, ele defende que o contrato de franquia inclui sim uma prestação de serviço passível de sobreincidência do ISS. Nesse liame contratual, inegável a aplicação de esforço humano, aí a obrigação de fazer, né? Destinado a gerar utilidade em favor de outrem. O vínculo contratual, nesse caso, não se limita a uma mera obrigação de dar, nem a mera obrigação de fazer, tá? E aí, gente, aqui é muito importante essa outra passagem, por quê? Porque ela vai dialogar especificamente com o recurso extraordinário 116 e 121, tá? E aí, o que é que ele diz? Que no recurso 116 e 121 não havia, portanto, no liame contratual, nenhum serviço envolvido. Não havia trabalho, esforço humano, prestado em favor de terceiro. Se houvesse, teríamos ali um serviço, um fazer, e não a mera disponibilização de maquinário. Como eu disse, esse recurso extraordinário que a gente está falando aqui, o 116 e 121, dizia respeito à alocação de guindaste, né? Então, assim, de fato, ficou caracterizado uma mera obrigação de dar no sentido da alocação, né? Não havia nenhum serviço ali envolvido. Era um contrato de locação, digamos, que era muito mais simples, não era tão complexo como é o caso da franquia, né? Por isso que ele fala que os dois são situações muito distintas, tá? Ele disse, né, ademais, o sistema de franquia envolve muito mais do que apenas uma cessão de marca, envolve diversas formas de prestação de diferentes serviços, né? Daí a incidência do ISS. Outro ponto que ele também faz conexão é com a súmula vinculante 31, né? Por isso que eu digo que esse recurso extraordinário, ele é muito didático, tá? Vale a pena a leitura.
Ele diz, né, que a súmula vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade do ISS nas operações de locação de bens móveis, como nós já vimos, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação dos bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, que não é o caso aqui, tá? Como ele vai deixar bem claro. O que é que ele diz? Que o contrato de franquia forma-se de uma e outras atividades, né, reunidas num só negócio jurídico. Nenhuma das referidas prestações per si seriam suficientes para definir essa relação contratual. Separar umas das outras acabaria por desnaturar a relação contratual em questão, mudando-lhe o sentido prático e o escopo. Gente, ele fala até em diversas vezes, em diversas passagens, que não valeria a pena segregar essas atividades meio de atividades fins, por exemplo, para tributar apenas uma delas. Por quê? Porque isso, na prática, ensejaria uma tentativa de manipulação do contribuinte para pagar menos imposto. Então, isso poderia resultar em uma evasão fiscal, elusão, enfim. Por quê? Porque não daria para, e especialmente porque não daria para separar uma das outras, porque senão descaracterizaria esse tipo de relação contratual, tá? E aí, por fim, né, essa foi a tese, né, que é constitucional, a incidência, né, do ISS sobre esses contratos de franquia. E quando ele decidiu, né, essa decisão final, ele disse, por todas essas razões, estou convencido de que não viola o texto constitucional, nem destoa da orientação dessa corte. Reitera que os contratos de franquia são de caráter misto ou híbrido, como eu já disse, o que engloba tanto obrigações de dar quanto de fazer. Em sendo assim, o caso é de reafirmar a jurisprudência dessa corte no sentido da incidência do ISS, conforme já decidido em sede de repercussão geral, tanto no recurso extraordinário como acabamos de ver do plano de saúde. Ele cita também, fundamenta aqui no voto dele, a questão do leasing, entre outros. Então, por isso que é legal, porque uns e os outros, eles vão se conectando, tá? Ademais, o ministro Marco Aurélio foi voto vencido, certo? Ele continua com o mesmo posicionamento. O ministro Marco Aurélio, ele sempre fala que a lei tributária não pode, né, modificar o alcance e os institutos do direito privado que foram usados, né, pela letra maior, no caso a Constituição Federal, de forma implícita ou explícita. Né? Ele defende muito isso, ou seja, ele toca muito naquele artigo 110 do CTN. Por quê? Porque ele diz que se isso for feito, é como se você estivesse dando uma carta branca para o legislador, né, ordinário, complementar, enfim, para ele colocar qualquer negócio jurídico ali no âmbito do ISS, embora aquilo não seja um serviço, tá? E eu também achei bem legal que ele fala isso no voto dele. Fiquei vencido, mas não convencido. Então, assim, ele realmente reitera esse posicionamento, né? Ele vota contra. Ele acha que, nesse caso, a questão do seguro, do plano de saúde, enfim, é sim uma obrigação de dar, ele não vê um serviço aí, mas é como eu digo, ele foi voto vencido, tá? Então, gente, hoje eram esses temas que eu queria ter trazido para vocês, né? A gente viu que eles fizeram bastante link com os temas anteriores, né? Assim, a gente vai vendo, à medida que as aulas vão avançando, que esse negócio de tese, né? Esse negócio, assim, para colocar de uma forma bem simplista, não é nada do outro mundo, né? É algo que a gente pode entender, que a gente pode se familiarizar, né? Tende a ser bem cobrado em provas, OAB, concurso público, enfim, né? Até mesmo para quem é advogado, para poder utilizar essas teses na prática, tá? Por fim, eu queria dar uma notícia para vocês, para quem me acompanha nas redes sociais, viu que eu coloquei por esses dias no Stories que o presidente Jair Bolsonaro fez uma indicação, né, do Cássio Nunes Marques, que é um desembargador do TRF, né, para ocupar o cargo do ministro Celso de Mello, que vai se aposentar, né? Não sei ainda se ele realmente vai ficar lá, se vai dar certo, mas as pessoas estão bem esperançosas e bem felizes com essa possível indicação. Por quê? Porque ele já teve vários votos em favor de contribuintes, como, por exemplo, pela não incidência de imposto sobre imposto, enfim, né? Quem sabe, ele entrando na corte, ele não possa acompanhar o ministro Marco Aurélio, né? Quem sabe? É apenas uma hipótese, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente vai ficando por aqui
e até a próxima aula para a gente dar sequência aqui no nosso estudo, tá bom? Um forte abraço e quem gostou, dê o seu like e até a próxima.